Olá, eu sou Felipe Heiderich e esse é o último episódio da nossa Operação Apocalipse. Nem parece, né? Mas já se foram aí praticamente 18 vídeos nos 22 capítulos. Nós já estudamos 20 e hoje vamos estudar o capítulo de número 21 e 22, a Nova Jerusalém, o lugar aonde passaremos a eternidade. Que lugar é esse? Como será? Tem ruas de ouro, mar de cristal, como a gente canta nos corinhos ou canções? Porque corinhos é da minha época, né? Antigos. Como será o relacionamento? Como será? Veremos Jesus face a face? Teremos acesso a Deus? Seremos imortal? Afinal de contas, o que é imortalidade? Antes de começarmos, eu só quero lembrar a você que queira adquirir algum dos nossos produtos, é só entrar no site philipheiderich.com.br. Lá você encontra não só os produtos atuais, como todos aqueles que serão lançados ainda, né? Lembrando que quando você compra sempre vai alguma coisa de brinde, seja algum DVD ou porta marcador de páginas, e nós temos ainda algumas edições do livro Casamento Mistério Revelado, que fala sobre o relacionamento de Abraão, Sara, Agar, Isaac e Ismael, e também a Bíblia Peregrino. Apenas a capa é diferente, ela tem orelha, um estudo e ela é uma linguagem facilitada. Mas vamos lá, para o que interessa hoje, neste momento. Apocalipse, capítulo 21. Eu vejo novos céus e uma nova terra. Abra sua Bíblia e vamos começar a estudar. Vi no céu vi então no céu novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ué, o mar vai secar? O que é isso? Lembra que a gente sempre fala que o mar em Apocalipse significam pessoas? E o mar agitado são confusões, guerras. Há um momento que nós estudamos que a gente falou que viu um mar de vidro. O mar de vidro significa o quê? Estabilidade, paz. Então, quando fala que o mar já não existe, é que foi retirada toda a ausência, foi retirado todo tipo de confusão, de guerra, de violência, de agitação. Agora há uma paz. Então, quando fala que o mar não existe, é porque há paz. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E então, com uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse é o versículo 3. Nós temos então a seguinte informação. A cidade santa, aquela que Jesus disse quando fosse para o céu, faria moradas para cada um de nós. Não os deixarei sós, irei, farei moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, essa é a nova Jerusalém. E haverá um momento após o reinado milenar, que essa cidade, que está numa dimensão celestial do paraíso, ela não está numa dimensão física no momento. Ela está na dimensão onde fica o céu, o paraíso, a morada de Deus, ou o seio de Abraão. Essa cidade, ela vai descer no meio das nuvens para encaixar aqui no planeta Terra. Existem, claro, algumas ideias de algumas pessoas que dizem que essa cidade ela vai ficar pairando no ar e o planeta Terra vai ficar girando em torno dela, como se ela fosse o Sol. Mas eu acredito que quando ele fala vir descer, eu entendo que ela vai se acoplar aqui na Terra. E aí a gente vai ver como ela é, como é o tamanho dela e como que vai fazer para termos essa interatividade. A outra coisa que é importante fala o tabernáculo de Deus. João 1 disse, e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e habitou entre nós. O verbo aqui tabernacular, né, que é sucó, é fazer cabana, fazer tenda, passar a morar conosco. Então, nesse momento, o tabernáculo de Deus ele vem, ou seja, Pai, Filho e o Espírito Santo morarão conosco. E aí diz o versículo seguinte assim, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
Eu acho que esse deve ser um dos momentos mais esperados para qualquer um de nós. No final do capítulo anterior, nós vimos que a morte, com a maldade, foi jogada no lago de fogo e enxofre. Agora não há mais morte. A eternidade nos espera. O que é a eternidade? Não sei. Ninguém consegue descrever a eternidade, porque tudo que nós somos, ou tudo que nós conhecemos, nasce, cresce e morre. Nós não conseguimos entender algo que não nasceu e algo que não morrerá. Mas uma vez um filósofo, tentando descrever como seria a eternidade, ele disse assim: finja, suponha, imagine que o planeta Terra inteiro é a pedra mais dura que existe no mundo, o diamante. Ele é feito de diamante, uma pedra que não se desgasta facilmente, que não quebra de tão dura que é. Pense então que agora uma andorinha, aquele pássaro pequenininho, a cada 1000 anos, ele passando por fora do planeta Terra feito de diamante, encoste a asa nesse diamante. Com o passar dos milênios e milênios e milênios, de tanto a andorinha encostar a asa, conseguir reduzir esse diamante a ponto dele desaparecer, ou seja, desgastar todo esse diamante, o que seria praticamente impossível, a gente não consegue mensurar, então terá passado um dia da eternidade. E o melhor, não haverá dor. Eu não sei você, mas eu já tive muitas perdas na vida. A gente não consegue mensurar, imaginar, medir uma vida sem dor, sem tristeza, sem lágrimas. Os nossos canais lacrimais, esse órgão aqui, essa glândula, vai perder o sentido. Olha que maravilha, a gente vai dar tchau para ela. Isso deve ser incrível. Vamos continuar? E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Escreve essas palavras que são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tem sede, eu darei da fonte de água viva. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, eles já estarão do lado de fora da cidade, no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E aqui Deus, ele mais uma vez, ele afirma, dizendo: eu sou quando tudo ainda não era, e serei quando todas as coisas passarem. Eu sou o alfa e o ômega, o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. E aí ele diz mais uma vez a classe de pessoas que não entrarão nessa cidade. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, lembra daqueles que tinham as 7 taças ou 7 flagelos? Dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E olha só, a partir desse momento a noiva é chamada de esposa. Lembra que nós celebramos as bodas do Cordeiro? O que são as bodas? É o casamento. Neste momento a igreja, ela sobe de patamar. Ela não é mais chamada só de noiva, ela é chamada de esposa. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual a glória de Deus e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha de 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são as 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas para cada lado. A muralha tinha 12 fundamentos, que são os 12 apóstolos do Cordeiro. Vamos então começar a descrever agora Jerusalém. Ele falou, nesse momento, sobre como que ele está enxergando a Jerusalém. Mas antes, lembrando dos versículos anteriores, quando ele fala assim: essas pessoas não entrarão, essa classe de pessoas que é covardes, incrédulos, abomináveis ou assassinos, eu quero ler com vocês um texto. E por que eu quero ler esse texto? Porque a igreja, muitas vezes, tem mania de escolher pecados, passar a mão em alguns pecados e abominar outros. Então eu quero ler para você uma das coisas que Deus abomina. E aí eu quero ver se você tem condição de julgar o pecado de alguém.
Provérbios 6, a partir do versículo 16. Ele diz assim: tem 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª ele abomina. E vamos lá? 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. Então vamos lá. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras e o que semeia contendas. Você está vendo que entre as 7 coisas que Deus odeia e abomina, a maioria delas é aquilo que você faz para destruir a vida do seu irmão com a boca. Mentiras, contendas, falso testemunho, maledicência. Todas essas pessoas não entrarão na cidade santa. E você pode dizer, mas todo mundo já mentiu. Todo mundo. É normal, eu sei. Nós estamos aqui sujeitos ao pecado. Mas existe uma diferença entre aquelas pessoas que cometem pecado e aquelas que programam o pecado. Que é a diferença entre o dolo, né? A culpa e o dolo. Davi pede, Senhor, livra de eu cometer o dolo, ou seja, de um pecado intencional. Tem pessoas que são ruins, que elas tramam o mal contra o seu próximo. Aqui diz, dar falso testemunho contra o seu próximo. Essas pessoas, se elas não se arrependerem, elas não entrarão no céu. Então, ao invés de você ficar apontando o dedo e julgando o pecado do outro, porque isso se chama maledicência, nisso você está correndo o risco de ver a outra pessoa entrando na cidade santa, porque você não conhece o coração dela e você, dependendo do que a gente comete, ficarmos fora por maledizer, por falar mal, entendeu? Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecer é falar mal, é tirar a carne. Vamos continuar? E agora, ele começa então a ver a cidade santa, e ele vai falando sobre ciclos de 12. Ele fala que vê ela incrustada de pedras, nós vamos falar sobre essas pedras. Mas ele vê 12 portas. A cidade tem 4 lados, cada lado com 3 portas. Essas 12 portas, cada uma representando uma das tribos de Israel. São as 12 tribos de Israel ali. Por quê? Porque foi por essas portas que Jesus veio, que veio a salvação. E ele diz, existem 12 anjos, um para cada porta. Por quê? Para evitar que alguém entre ou que alguém saia? Não. Ali são anjos, não são querubins que lacram, que cerram, que fecham. São anjos como que guardas de recepção, dizendo, sejam bem-vindos, eles estão lá para recepcionar, para guardar a nossa entrada e para guardar a saída. Diz também que tem os 12 fundamentos. Esses 12 fundamentos nas muralhas são os 12 apóstolos. Por quê? Porque a igreja ela foi fundada pela palavra que os apóstolos transmitiram, pela igreja construída pelos apóstolos através da mensagem de Jesus Cristo. Foram os apóstolos que redigiram todas as palavras de Jesus. Então elas têm essa solidificação. E quais são os 12 apóstolos, já que Judas não entra? Pois bem, nós temos Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão. Judas saiu. Houve um sorteio e entrou Matias. É Matias? Eu entendo que não. Eu entendo que já que são os 12 apóstolos do Cordeiro, são os 12 apóstolos que Jesus escolheu, e não os homens. O Cordeiro escolheu. Então, quando Judas se perde, Jesus chama um outro a caminho de Damasco, o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo. Vamos continuar? Deixa eu voltar a abrir aqui em Apocalipse. Aquele que falava comigo, versículo 15, tinha uma medida de vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. E a cidade é quadrangular, de comprimento e de largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Vamos lá. Primeiro, a cidade é quadrada. Eu não sei se isso ainda se usa hoje em dia, mas quando alguém se refere a alguém, poxa, você é quadrado, ou seja, você está fora da moda, você não se atualizou. Bom, eu quero te dizer que na Nova Jerusalém também é quadrada, tá? Então é um elogio você ser quadrado.
A outra coisa, é interessante falar sobre uma vara de medir. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre uma vara de medir, ela está falando sobre justiça. Quando Deus vem com algo para medir, é para fazer justiça. E como essa cidade foi feita com esta vara, medida com esta vara, significa que ali habita a justiça. E um outro ponto interessante são 12 mil, mais uma vez 12 mil, e a cidade tem o tamanho de 12 mil estádios. O que são 12 mil estádios? São 2.200 quilômetros. O que é 2.200 quilômetros? 2.200 quilômetros. Bom, aqui no Brasil, seria de Porto Alegre a Brasília. Seria do Rio de Janeiro a Recife. Se você pensar no mapa de Israel, essa cidade pegaria tanto o território de Israel quanto o norte de Israel, pegaria o sul da Europa inteira, Irã, Iraque e as Arábias e todo o norte da África, Egito, ali um pedaço de Marrocos e também o mar Mediterrâneo. Este é o tamanho da cidade. Ela é gigantesca. É física, tá? Isso aqui não é uma palavra aleatória, é uma cidade física. E agora, a partir do versículo 19, vai falar sobre as pedras que estarão nessa cidade. Eu sei que muita gente acha, pelo menos tem essa impressão, de que pedras são algo místico, algo usado por feiticeiros. Não é. As pedras fazem parte da criação de Deus. E elas têm símbolo. Cada uma dessas pedras tem um símbolo precioso. Então eu sugiro que você, quando passe a olhar isso, você vai ver que cada tribo tinha uma pedra que representava. O sacerdote no tabernáculo tinha suas pedras. Então elas são pedras criadas por Deus. E aqui, a Cidade Santa será, no seu alicerce, 12 fundamentos, cada um com uma pedra diferente. E eu quero ler, então, aqui, a partir do versículo 19, essas pedras para você. A primeira é a pedra de jaspe. Ela tem uma cor vermelho, é um vermelho meio amarelado, ela é meio furta-cor. A segunda é safira, que é azul. A terceira, calcedônia, que é um translúcido de cores, ela reflete várias cores. A quarta é esmeralda, que é verde. A quinta, o sardônio, que é avermelhado. A seis é o sárdio, que é castanho. A sétima é o crisólito, que é um verde claro. A oitava, um berilo, que ela é tipo um vidro incolor, sabe, meio transparente. O nono é o topázio, que pode ser azul ou laranja. O 10 é o crisópraso, que é esverdeado. O 11, o jacinto, que tem de várias cores. E por fim, 12, ametista, que é violeta. Você consegue imaginar muros inteiros? É como um arco-íris sendo feito palpável. Você, quando criança, já tentou tocar no arco-íris, correr atrás do arco-íris? É como se fosse um arco-íris, um arco da aliança palpável ali, com essas pedras preciosas. E diz que as portas da Nova Jerusalém serão feitas de pérola. E de apenas uma pérola. O tamanho da porta será uma pérola, não são uma junção de pérolas. Imagina o tamanho dessa pérola. E o mais interessante, essas portas nunca se fecharão. Todos nós teremos livre acesso para entrar à cidade e para sair da cidade, para ir para outras nações, para voltar, para cear. As portas dessa cidade nunca se fecharão pelos séculos dos séculos. E aí, entramos então na continuidade da descrição dessa cidade no capítulo 22, que diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma margem a outra do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as suas folhas são a cura para as nações. E ali não haverá mais maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão e contemplarão a sua face. Na sua fonte está escrito o seu nome. E já não haverá noite, porque o Senhor é a própria luz pelos séculos dos séculos. Uma das perguntas que eu mais ouvi nessa caminhada cristã é assim: onde está o Jardim do Éden? O Jardim do Éden era físico. Tá, Deus colocou querubins para proteger, para ninguém entrar. Mas o que aconteceu com o Jardim do Éden? Fisicamente, ele estaria hoje onde é o Iraque, né? A capital, Bagdá. Esse terreno já foi totalmente popularizado, né? Habitado. Não tem nenhum metro quadrado ali que não fosse conhecido, se houvesse o Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden tinha uma árvore preciosíssima, que quem comesse dela seria imortal.
a árvore da vida. Está aqui a explicação. Assim como Gênesis me diz que Deus plantou um jardim no Éden, eu entendo nesse momento que Deus arrancou esse jardim e plantou na Nova Jerusalém. E aqui está a árvore da vida. Do trono de Deus desce um rio para saciar as nações. Interessante é que Jesus pediu, durante o período que ele esteve na terra, 2 vezes ele pediu água. E nas 2 vezes, essa água lhe foi negada. A primeira vez ele se encontrou com a mulher samaritana e ele pediu, me dê água. E ela fala, não, o poço é fundo, quem sou eu para conversar com você e tal, mas ela acaba não dando água para ele. E a segunda vez foi quando ele estava na cruz, que ele pediu água e deram vinagre. E mesmo assim, ele nesse momento ele diz, fluirá de mim um rio da água da vida para saciar a sede de todos vocês, para sempre. E no meio desse rio haverá como uma pracinha, e nessa pracinha a árvore da vida plantada. E todos teremos acesso às seus frutos. Comeremos para termos acesso à eternidade. E as folhas serão a cura para qualquer tipo de doença. Então não haverá mais dor, sofrimento, perseguição, câncer, nenhum tipo de nada, coronavírus, nada. Vamos continuar? Então o versículo 6 fala sobre o cumprimento da promessa. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar. Bem-aventurado aquele que guarda essas palavras e a profecia desse livro. Lembra que quando nós começamos no primeiro episódio de Apocalipse, nós dissemos no capítulo 1, versículo 3, que havia uma promessa para quem lesse essas palavras? Aqui, quando nós estamos terminando, tem mais uma promessa, mais uma bem-aventurança. E ela diz no versículo 6, enviou Deus seu anjo para mostrar aos seus servos que, versículo 7, eis que venho sem demora, bem-aventurado é aqueles que guardam essas palavras. Então Apocalipse começa dizendo, feliz será aquele que lê, e termina dizendo, feliz será aquele que guarda. Então se você lê e se você guardar, você tem 2 bênçãos já prontas sobre a sua vida. A partir do versículo 8, ele fala sobre as admoestações finais desse texto, e eu quero ler com você o versículo 15, que diz assim, ficam de fora da cidade. Quem que não entra? Mais uma vez ele repete, os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica mentira. Vamos terminar? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas à igreja. Eu sou a raiz de Davi, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Olha o Espírito Santo aqui. A gente está vendo o trono do Pai, a gente está vendo o trono o trono do Filho, e agora tem o Espírito Santo, a Trindade reunida. E nós estaremos reunidos com essa Trindade Santa. O Espírito e a noiva dizem, venham, venham. E aquele que ouve, vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu e todo aquele que ouve a palavra da profecia testifico. E se alguém lhe quiser acrescentar 1/10, Deus lhe acrescentará nas tribulações e nos flagelos. E se alguém tirar qualquer palavra daqui, Deus tirará dele de fora da cidade. E o versículo termina, o versículo de número 20, termina dizendo, Maranata. Vem, Senhor Jesus. E aí eu quero, então, começar a explicar esse capítulo 22. Vamos recapitular o 21, para a gente ir, então, para o 22, para entender essa maravilhosa cidade. Essa cidade da qual eu e você teremos livre acesso e poderemos ver Deus face a face. A Nova Jerusalém, ela desce do céu, quadrada, ela vem e repousa sobre a terra. A terra, nós vimos que durante o período de 1000 anos, ela será restaurada. Esse é o período do milênio, porque todos os flagelos, todas as taças, todos os selos destruíram a terra. Então nós trabalharemos para reconstruir a terra, só que sem dor, sem cansaço, sem fadiga. E agora Jerusalém virá com uma nova terra, totalmente restaurada. O mar já não existe porque não haverá tormento, fadiga, aflição, confusão. Não haverá dor. E não entra nela os mentirosos. A cidade, a noiva, que agora também é chamada de esposa, ela tem 12 portas, uma para cada tribo,
simbolizando que a salvação veio das tribos de Israel. 12 anjos fazendo a recepção, um em cada porta, para te recepcionar. 12 fundamentos sobre o alicerce dessa cidade, que é o ensino dos apóstolos. Ela foi medida com uma vara de ouro para indicar justiça. E ela é quadrada e tem 2.200 quilômetros, que é um tamanho gigantesco. Eu vou colocar um mapa aqui, que vocês vão ver, que é o tamanho mais ou menos no Oriente Médio, se essa cidade fosse colocada agora. E ela é recheada de pedras preciosas. Jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sórdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto e ametista, que formam mais ou menos essas cores: vermelho, azul, verde, avermelhado, castanho, verde claro, incolor, laranja, esverdeado e violeta. Eu não consigo imaginar uma coisa tão linda. Por fim, inicia-se então o Apocalipse 22, te tirando a dúvida de onde estava a árvore da vida. A árvore da vida agora está plantada no céu. E você vai poder comer. Você vai poder chegar lá e falar: olha, falavam que era uma maçã e não é uma maçã. A gente sabe disso. Qual é o fruto? Ninguém sabe, porque só existia aquela árvore e ela foi arrancada do Éden. E foi plantada no céu. Então não é uma maçã, não é um caju, não é uma jaca, não é uma uva. É um fruto que nós ainda não conhecemos, mas, preste atenção, saborearemos inclusive as suas folhas. Na praça, então, do rio que sai do trono, está plantada a árvore da vida. O versículo 4 me diz que nós veremos Deus face a face. O versículo 7 fala que aquela promessa que iniciou em Apocalipse 1, versículo 3, sobre a bênção de quem lesse esse livro, agora essa bênção é ratificada sobre aqueles que guardam as palavras desse livro. Talvez seja por isso que o diabo não quer que a igreja estude esse livro. Talvez seja por isso que veio onda de medo sempre que alguém abre esse livro para estudar. Porque esse livro inicia com uma bênção e ele termina com uma bênção. Então, quando você não lê esse livro, você está perdendo duas bênçãos. Talvez seja por isso que Satanás colocou medo nos corações para que as pessoas não estudassem sobre esse livro. E no versículo 12, ele fala sobre o galardão. Galardão, eu já falei algumas vezes, mas galardão é o prêmio por tarefa cumprida. Deus te deu uma missão, Ele te fez um chamado enquanto você está aqui na Terra. Você cumpriu o chamado, você tem um galardão, entendeu? Seja ele qual for. Qual é o seu chamado? Ser médico? Você é médico, você cumpriu o galardão. É pregar para o seu vizinho? Você cumpriu o galardão. É cuidar da sua família? Você cumpriu. É pregar para 1 milhão de pessoas? Você cumpriu o galardão. Se você cumpriu a tarefa para a qual você foi designado, você recebeu o seu galardão. O que você não pode fazer é anular o seu dom, esconder o seu dom. E há uma lista também de pessoas que ficaram fora da cidade, do Lago de Fogo. Eu falei sobre Provérbios 6, mas também a ratificação desse texto em 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10, que diz que não entrarão impuros. Impuros aqui está falando no sentido de toda promiscuidade sexual, tá? Seja ela qual for, que tira a essência do ser humano, da prostituição, da idolatria, né? Mas também finca muito a palavra da maledicência. Mais uma vez, ele diz que os mentirosos não herdarão. Por quê? A gente vai ver. Porque ele fala aqui, neste momento, sobre cães. Versículo 15. Fora ficarão os cães. Sabem quem em Apocalipse está chamando de cão ali? São os falsos líderes. Se você abrir a palavra de Deus comigo em Filipenses 2, no versículo... Filipenses 3, no versículo 2, diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Ou seja, há uma condenação especial para aqueles que corrompem a igreja de Cristo. Quer mais um texto? Eu vou ler com vocês Ezequiel 34. Ezequiel 34, 1, diz assim: veio a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comem a gordura, vestem de lã, degola o cevado e não apacentam as ovelhas. Entenda uma coisa. Líderes que brincam com o nome de Deus.
líderes que pervertem a palavra de Deus em benefício próprio. Se você é líder e você sai dizendo em nome de Deus coisas que Deus não falou, eu quero dizer para você que naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse: muitos chegarão e dirão, mas eu converti milhares de pessoas. Eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei os enfermos. E Jesus vai dizer: não vos conheço, nunca vos conheci, porque vocês tinham o meu nome na boca, mas não tinham no coração. Vocês pregavam uma coisa e faziam outra. Vocês extorquiam as minhas ovelhas. Vocês corromperam o meu nome e o meu evangelho. Vocês torturaram, mataram, abandonaram, deixaram fora, esqueceram e não cuidaram das minhas ovelhas. Então vocês, todos, ficarão fora da cidade. Então, você que às vezes liga a TV e vê tantas pessoas corrompendo o evangelho, um dia vai chegar a vara de medir. E essas pessoas, se elas não se arrependerem genuinamente, e para que se arrependam é necessário que haja frutos de arrependimento. Não adianta dizer no coração: pai, desculpa, não. Elas têm que... Lembra de Zaqueu? Que quando ele se arrependeu, ele devolveu o que ele tinha roubado e até ressarciu em dobro? Pois é. Assim deveria ser. É um alerta para cada um de nós, que queremos cuidar de pessoas, porque há um peso especial para quem se declara líder, há um peso de sangue e de responsabilidade sobre essas pessoas. Continuando, então, ele fala mais uma vez dos mentirosos, que nós citamos em 1 Coríntios 6, 9 e 10 e também em Provérbios 6, a partir do 16. O versículo 17, ele fecha a Trindade Santa, onde já temos o trono do Pai e do Filho, e agora o Espírito chama todos para entrarem na igreja, na Nova Jerusalém, e fala sobre as alterações do livro. E ele diz: maldito será aquele que tirar qualquer coisa dessa palavra ou acrescentar. Significa que traduzir, tirar uma letra, alguma coisa? Não. É como aquele texto de Mateus 5, ele fala que ninguém tire nem um tio, nem um i dessa palavra. Lá naquela época, Jesus estava falando sobre um i, que era o iod, o iod que é a menor letra do grego. E o tio é o menor acento da língua grega, que é o keraia. Pode ser também usado como um acento diacrítico, porque o hebraico não tem ponto, não tem acento, não tem consoante. Então, para facilitar na leitura do vocabulário, colocaram-se acentos diacríticos. Então, Jesus ele não está dizendo aqui, o anjo não está dizendo, e João não está escrevendo sobre pessoas que pulam uma palavra ou outra. Quando ele diz alterar, ele está falando mudar a essência, perverter essa profecia, ensinar o contrário daquilo que Deus quer. E essas pessoas que acrescentarem ou tirarem, Deus está dando um recado claro. Se você acrescentar, eu acrescento tribulações para você. Se você tirar, eu te tiro da cidade santa. E por fim, a palavra mais incrível que a Bíblia pode dizer para terminar: Maranata. João, depois de ver tudo isso, de ver sobre absolutamente todas as coisas que irão acontecer no final dos tempos, ele não termina dizendo: meu Deus, socorre, ajuda-nos, tem misericórdia. Não. Ele vê tudo o que vai acontecer. E no final ele diz: começa logo. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Como eu comecei dizendo no primeiro episódio, Apocalipse não é sobre medo, é sobre esperança. E a nossa última pergunta desse bate-papo, desse estudo que nos acrescentou tanto, e confesso particularmente que foi muito especial para mim. A Zélia, sobre o texto que fala os cães ficarão de fora, ela tirou uma dúvida: mas os animais, eles entrarão? Bom, a Bíblia nos diz que haverá, então, harmonia entre todos os seres. Claro que nesse momento aqui que está falando dos cães, está falando dos falsos líderes. Mas a Bíblia me diz que o leão e o boi caminharão juntos, e a ovelha caminharão juntos. As crianças poderão tocar em serpentes e não lhe farão mal. Então eu acredito que sim, haverá
as nossas espécies, os animais, até porque estaremos na terra. E assim como haverá rios, haverá árvores, haverá montanhas, haverá uma cidade, eu acredito que sim, haverá os nossos animais. E aí não precisamos mais apenas ter gatos e cachorros ou coelhos. Poderemos ter tigres, elefantes. Eles não serão mais selvagens e nem carnívoros. Eu quero agradecer você que acompanhou esse estudo desde o início, que maratonou essa série de episódios da Operação Apocalipse. Que Deus abençoe a sua vida. E se você conhece alguém que tem dificuldade de entender, tem medo, ou que acha que a igreja, de tudo que está acontecendo nos últimos dias, ela precisa se preparar para o tempo que está vindo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e Deus te abençoe. Eu queria terminar dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus.